Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD e agora chegamos na aula de número 7, né? Aula de número 7 que presencialmente vai ser no dia 12 de fevereiro de 2023. Maravilha! Lembrando para você aí que nós estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra. Este é o título geral do primeiro trimestre de 2023. O subtema, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já vimos aí aulas maravilhosas, por exemplo, na aula passada nós estudamos sobre o ministério de Pedro, né? O avivamento no ministério do apóstolo Pedro. E aí a gente viu o antes do Pentecostes e o depois, né? Ou seja, antes de Pedro ser avivado e depois que ele experimentou o poder do Espírito Santo na vida. Que bênção que não foi, né? Porém, mas hoje nós vamos estudar sobre já o outro ponto, né? Na lição de número 7, eu estou aqui com a revista, né? Revista. Primeiro quero agradecer, são vários irmãos, amigos que estão aí seguindo a gente pelo YouTube, seguindo o Denilson Maciel, que sou eu, e também curtindo, deixando comentários. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu peço que você continue curtindo, mandando comentário, enfim, terei o prazer de sempre responder você, tá bom? Os meus vídeos, na verdade, são simples, porém a ideia aqui é com o objetivo de levar a palavra de Deus também, com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado mesmo de coração por você que está comigo aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, que aí você me ajuda um pouquinho mais ainda. Quero caminhar também. Tem gente aí falando de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos. Pois é, eu quero chegar, sabe quanto? Pelo menos 10 mil, não é não? Então vamos lá, 10 mil de inscritos no canal do YouTube aqui do Denilson Maciel. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa. Então o título da aula é Estevão, um mártir avivado. Estevão, um mártir avivado. O texto áureo, como você sabe, né, na escola bíblica dominical nós temos o texto áureo, que é o texto maior, o texto-chave para o comentário, e está no versículo 55 e versículo 56, ou seja, parte desses dois versículos do capítulo 7 de Atos, que diz assim: Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aqui o termo Deus também se refere ao Pai. Nós cremos em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós entendemos perfeitamente que Estevão, ele se refere que Jesus está em pé à direita de Deus, ou seja, à direita do Pai. Muito bem, a verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. É muito interessante analisar que, por intermédio da graça de Deus, lógico que o testemunho de Estevão, aliás, a própria palavra mártir, ela já dá a ideia de testemunho. Sim, a palavra mártir, você busca no dicionário, em todos eles, ele vem dando a ideia de testemunho. Lógico que pelo fato de Estevão morrer pelo nome de Jesus, pela causa do Mestre, então é o mártir Estevão. E aí teve, durante a história da igreja, outros mártires. Mas essa ideia de mártir, ela está associada à testemunha fiel a Jesus Cristo, mas assim, uma testemunha que mesmo diante da morte, a pessoa então não nega e morre pelo amor de Cristo. Daí então os mártires, todos aqueles que morreram pelo nome de Jesus Cristo, são os mártires da fé. Então, está aí essa explicação da palavra mártir. E Estevão, então, o primeiro mártir avivado, que nós estamos trabalhando aqui sobre Aviva a Tua Obra. Então o assunto é avivamento. Logo,
Nós vamos dar destaque aí por essa questão de que ele morreu ali pelo amor do Senhor, porém cheio do Espírito Santo, ou seja, avivado, cheio da graça de Deus. A leitura bíblica em classe que o professor deve fazer juntamente com seus alunos está no livro de Atos, no capítulo de número 6, do versículo 8 até o versículo 10. E também no capítulo de número 7, do versículo 50 ao versículo 60. Aqui na revista, para você que tem a sua revista, você já sabe, é transcrito do texto bíblico, já o conteúdo, o texto aqui, base para o assunto desta aula propriamente dito. Muito bem, então vamos dar um comentário aí do texto áureo. É importante fazer um comentário do texto áureo para a gente se situar em todo o conteúdo da nossa aula, ou seja, da nossa lição. Então o texto áureo ele diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Muito bem, então esse texto áureo ele está no contexto, o contexto do texto áureo desses dois versículos, eles estão no capítulo de número 6 e o capítulo de número 7 de Atos. Está entre esse contexto. Agora, analisando o capítulo de número 6 de Atos, a gente vai lembrar que a palavra de Deus diz que crescendo o número dos discípulos, eu estou aqui com a Bíblia na mão, então o capítulo de número 6, verso 1 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aí os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o verso 5 diz então: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Perceba que, lógico que vai ter mais 6 homens aí de Deus, que são os primeiros diáconos da igreja, então. Mas Estevão aparece aqui pela primeira vez, no capítulo de número 6 e no versículo 5 do livro de Atos. Nesta necessidade, como nós vimos, ou estamos acompanhando aí desde da lição de número 5, né? A lição de número 5, falando ali do derramamento do Espírito Santo. A lição de número 5, deixa eu ver aqui o que ela tratou: avivamento na vida da igreja, que foi a chegada, ou seja, o momento em que o Senhor Jesus revestiu a igreja com poder. E a partir dali, Pedro se coloca de pé e prega a palavra, e quase 3.000 almas depois aceitam a fé, aceitam a Jesus e são batizados. Ou seja, então no capítulo de número 2 de Atos, nós já vemos então um número crescente da igreja. No capítulo de número 4, esse número aumentou. A Bíblia descreve que já está quase 5.000 de discípulos. Naturalmente, está falando discípulos, está falando da igreja, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Já no que nós estamos trabalhando, dentro do contexto que nós chegamos aqui, no capítulo de número 6 de Atos, convenhamos, nós estamos aqui com toda certeza com mais de 10.000 pessoas de crentes. Não tem números agora específicos, porque a palavra já está falando de multidões. Ou seja, a igreja cresceu. E se a igreja cresceu, é natural que aonde está a igreja são pessoas. Aonde tem pessoas,
tem dificuldades, né? Os problemas começam a aparecer. Lógico que a igreja, ela tem uma batalha espiritual travada, porque Jesus falou no capítulo de número 16 e 18 de Mateus, quando ele disse o seguinte: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, isso está mais do que evidente de que a igreja de Jesus Cristo, ela vive em uma batalha espiritual constantemente. E o apóstolo São Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, você deve lembrar, lá está escrito assim: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra as hostes infernais, contra os poderes das trevas, contra a malignidade. Por isso a recomendação da palavra de Deus, baseado ali em Efésios capítulo de número 6, é que a igreja, os crentes, os discípulos de Jesus, permaneçam em oração, permaneçam sempre com a palavra de Deus, se revestindo de toda a armadura de Deus e vigiando, né? Porque os ataques espirituais, eles acontecem constantemente. No início da igreja, teve os ataques do lado de fora. Então teve aqueles que se opuseram contra a igreja, ou seja, no sentido exterior, de fora para dentro. A ação é maligna, que está vindo contra a igreja. Teve vários pontos assim. Você vê no capítulo de número 3, você vê no capítulo de número 4 de Atos, tá? Essa investida contra a igreja do Senhor do lado de fora para dentro. Então, o inimigo fez de tudo para que os primeiros crentes parassem ali. Só que ele perdeu essa batalha. Ele inverteu. Então, o inimigo agora começa a trabalhar dentro. Então, agora seria interno. Você vai lembrar do caso de Ananias e Safira, do capítulo de número 5. Qual que foi a armadilha ali? Então, o inimigo colocou ações no coração das pessoas que não vigiavam, crentes em Jesus, a mentira, a hipocrisia, e culminou com a morte de Ananias e Safira. Você lembra disso? Então eles foram levar uma oferta lá, mentiram e tal, e o Espírito Santo revelou isso para o apóstolo Pedro, que não perdeu tempo, determinou ali que eles iriam morrer por conta daquilo, já para ir sanando os problemas internos dentro da própria igreja. Então o inimigo começa a perder essa batalha aí. Mas ele muda de estratégia, porque o inimigo sempre está buscando estratégias para atingir ou para minimizar, para procurar parar o crescimento da obra de Deus. No caso aqui de Atos capítulo 6, a gente já percebe uma outra artimanha. Ele então colocou, eu chamo de artimanha das distrações. Por falar em distrações, nesses últimos dias nós estamos vivendo muito essa questão das distrações, né? Muitas distrações no meio do povo de Deus, e essa é uma arma. Só que a distração lá não era o TikTok, não era as redes sociais, não eram os celulares, porque não tinha a internet para os crentes. Mas era a murmuração que aconteceu no meio do povo, e ali certamente o propósito do inimigo, do maligno por trás, era fazer com que aquelas distrações faziam com que os crentes parassem na caminhada. Só que mais uma vez ele perdeu a batalha, né? As murmurações ali aconteceu da seguinte forma: você tem no início da igreja os judeus que são naturais ali da Palestina, judeus que se convertem ao cristianismo, e tinha também judeus da diáspora. O que isso significa? Judeus que se desenvolveram fora da região de Israel, em outras regiões, fora da nação de Israel propriamente dito. Então eles são conhecidos como judeus não legítimos, essa é a ideia. E eles têm um certo menosprezo pelos naturais. Então, quando está dentro da igreja, parece que os judeus
quiseram continuar com esse mesmo tipo de acepção. Então nós somos os judeus naturais e vamos fazer vista grossa com aqueles que não são naturais, que são da diáspora, que são helenistas. E nisso teve o caso das viúvas, porque as viúvas, eu costumo dizer que não tinha INSS nessa época, logo não tinha aposentadorias, então as ofertas da igreja, o trabalho da igreja, a obra social da igreja era atendida às viúvas, tanto as viúvas dos judeus naturais da região da Palestina, que eram crentes agora, como as viúvas também helenistas. Mas aí, na ação ali dentro da igreja, teve um menosprezo. As viúvas helenistas não estavam sendo bem atendidas e houve então o problema. Houve a murmuração, que eu disse no início da minha fala, que foi uma artimanha do diabo, né, para procurar minimizar o crescimento da igreja. Porque se tem uma murmuração, então agora os crentes vão se distrair com isso e vai parar o crescimento. Aliás, tendo confusão no meio do povo, tem divisão, e aonde tem divisão, não tem união, para então o crescimento. Graças a Deus que os apóstolos perceberam isso e na direção maravilhosa do Espírito Santo, eles perceberam. E eles então se reuniram e disseram a toda a multidão da igreja, dos crentes em geral, disseram: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos vendo já o problema, já detectamos, mas não vamos poder parar a palavra, o ministério da palavra, da pregação, do ensinamento, porque nós estamos falando agora de cerca de 10 mil pessoas de crentes, e nós temos 12 apóstolos, que são preparados na palavra, na doutrina, na oração, mas se eles forem deixar o ministério da palavra e da oração para atender casos como causas sociais, então a palavra vai ser prejudicada, o ministério da oração. E eles acharam por bem de instituir os primeiros homens auxiliares para socorrer as mesas, ou seja, atender essa questão. Foi aí que eles então procuraram escolher 7 homens, os 7 primeiros homens. E aí a Bíblia diz em Atos 6:3, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria. E o primeiro da lista é Estevão. Claro que teve os outros, né? Como por exemplo Filipe, que vai aparecer e vai se destacar, são os primeiros diáconos. Os outros a Bíblia não fala, Lucas não descreveu sobre eles, sem sombra de dúvida. Eles fizeram um brilhante trabalho, mas para o nosso registro e para o nosso ensinamento, ficou aqui este testemunho empolgante do Estevão, o primeiro diácono. E aí as características da palavra de Deus mostram que Estevão era cheio. Aliás, esta palavra cheio, ela descreve bastante as características de Estevão. Vejamos, Estevão é cheio de fé, Estevão é cheio do Espírito Santo, Estevão é cheio de sabedoria, Estevão é tremendo, entende? Então Estevão se destaca pelo brilhante trabalho que ele vai fazendo. Eu quero até já abrir um parênteses e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a questão de título não volga. Você vê ele aqui como diácono que foi instituído. Aliás, antes dele ser instituído como diácono, ele já então demonstra essa boa reputação, que na verdade ele é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que não vigiam, às vezes ele quer primeiro adquirir o cargo ou o título para depois ele ser aquilo que precisa ser, né? Ter aí as suas características, as suas habilidades. Na verdade, tem que ser antes. Você precisa buscar antes. Aliás, em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. Já deve se comportar como, para que depois chega lá o título, o reconhecimento e coisa nesse sentido. Pois bem, então Estevão é o homem
que ele se destaca como pregador da palavra. Então ele vai cuidar das mesas, ele vai cuidar do caso das viúvas, ele vai cuidar da obra social, mas ele é um pregador do evangelho, ele é pregador da palavra de Deus, ele é um pregador que o seu sermão realmente empolga os corações. Eu acho que não tem nenhum pregador como eu, que gosto, que sou pentecostal e amo a palavra de Deus, não se empolgar com o testemunho brilhante de Estevão, com a sua forma de explanar a palavra. Aliás, ele talvez não estudou sobre homilética, enfim, mas você dá uma olhadinha no sermão dele, todas as divisões, sabe? Ele consegue com poucas palavras, você vê isso com atenção no capítulo de número 7, ele contar a história do Gênesis, aliás, contar a história do Antigo Testamento, até chegar em Jesus Cristo, em poucas palavras, em um sermão empolgante, diante ali do conselho, diante do sinédrio, diante das pessoas que estavam o acusando. Ele é tremendo. Mas por quê? Vamos lembrar, ele é cheio do Espírito Santo, ele é avivado, mas ele também é cheio de sabedoria. Ele busca, ele é cheio de conhecimento, e ele é cheio do poder de Deus, cheio da graça. Então uma pessoa cheia de graça, cheia de poder, cheia do Espírito Santo, e cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de Bíblia, da palavra de Deus, não tem quem pare esse homem. Tá certo? Então é o que o texto áureo mostra aqui, que ele, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele explana uma palavra de uma forma incrível, extraordinária. E como eu estou dizendo aqui, se você quer ter um conhecimento sintético do Gênesis até o livro de Malaquias, aliás, até os Evangelhos, é só você ler o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7 no brilhante sermão de Estevão. E a parte 2 aqui do texto áureo diz: e ele disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então ele prega empolgante, ele venceu os opositores, porque os opositores não conseguiram no debate convencer. Quem é que vai convencer um homem cheio do Espírito Santo? Não tem. Hoje em dia a gente vê aí muitos com ideologias, com conversa que eu chamo de conversa furada, né? Que vem conversar com um homem que é cheio do Espírito Santo, que é cheio de sabedoria, perde. E quando perde, o que acontece? Naturalmente é partir para a violência. E segundo o professor Alberto, ele tem uma tese que ele diz o seguinte: toda vez que a pessoa perde no debate, ele entra pelo caminho da violência. Então, quando ele não é capaz de vencer no campo das ideias, ficar só no campo das ideias, do debate, da conversa, mesmo que seja aquela conversa calorosa, né? A gente vê muito isso aí na questão da política, né? Então, quando começam a apelar, um chama o outro de mentiroso, de tudo aquilo, já é uma violência. Quer dizer, eles estão partindo para a violência. Então está mais do que claro que já perdeu o debate. Quem parte para a violência é porque perdeu o debate. E eles são terríveis, porque eles levam a pessoa até a morte. Que foi o que aconteceu com Estevão. Só que Estevão deixa para nós uma lição, que mesmo que eles procuraram levar ele até a morte, e ele morreu mesmo, de fato, ele não morreu sozinho. Ele disse: eu estou vendo os céus abertos. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele não teme nem a morte, e ainda ele consegue ver os céus abertos e Jesus Cristo em pé, aplaudindo e dizendo: estou contigo, estou assinando embaixo aí pelo seu posicionamento. Louvado seja Deus. Então, esse é o breve comentário sintético, né, do texto áureo, que até que rendeu, né? Falei vários minutos aqui do capítulo 7, versículos 55 e 56 aqui de Atos dos Apóstolos. Eu quero até dizer aos irmãos que acompanham os meus vídeos que esta é a minha proposta:
fazer um comentário do texto áureo para que você se situe na aula, porque aqui não é uma aula, aqui é uma videoaula, é uma prévia daquilo que acontece na aula, que inclusive nós vamos ver presencialmente no próximo domingo, dia 12 de fevereiro, às 8h30 da manhã, presencialmente, tá bom? Mas vamos então analisar aqui a introdução dessa aula. Ela diz o seguinte: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, como a gente já viu. Um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono. Então, o primeiro corpo diaconal começa ali com Estevão, e aí com essas características, como a gente viu. Devido à sua atuação como autêntico evangelista também, como pregador, né? Porque não pode a pessoa achar, eu sou diácono, então eu não posso ser pregador. Claro que pode, não tem essa, não é negócio, não é cargo, né? Lamentavelmente eu já tive alguns colegas que ele diz, eu gostaria de esperar um pouco aí, quero ser separado para presbítero, para evangelista, para depois ter aí um ministério reconhecido. Isso só se for coisa de homem. Se você estiver querendo reconhecimento do homem, ou até de convenções, sim, precisa mesmo. Se não pertencer a uma convenção, então diante dos homens não é reconhecido da forma que de repente você imagina ser. Mas diante de Deus, meu amigo, não tem essa. Se você for cheio do Espírito Santo, cheio da graça e procurar buscar a sabedoria que vem do alto, você pode ter certeza que você vai pregar e o Senhor vai estar em pé aplaudindo você, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 1 da lição vai falar o seguinte: o testemunho de Estevão. Então, como eu disse, mártir é testemunho. Então, Estevão usado por Deus, sim. Então, o nome de Estevão aparece pela primeira vez, como a gente viu em Atos capítulo de número 6, do verso 3 ao 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque. Então, Lucas deu um destaque ali, e pode ser que alguns perguntem, mas e os outros, tem acepção? Não, é porque Estevão realmente, o Espírito Santo quis que ficasse registrado as suas características, e convenhamos, é porque realmente ele foi o homem do destaque. Com certeza as obras eram incríveis, porque a palavra de Deus diz que ele era cheio de fé e de poder, e ele fazia prodígios e sinais. Quer dizer, é aquela pessoa que é cheio de conhecimento teológico, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Alguém olha para ele e é cheio do poder de Deus, mas ele realmente ora pelos enfermos e os enfermos são curados. Ele realmente opera maravilhas e sinais no nome de Jesus, porque ele é cheio. Então essa é a característica de Estevão, porque hoje em dia, às vezes a gente até tem aí notícia de alguém que é cheio do poder e tal, mas não vemos sinais. Não vemos os sinais acompanhar o seu ministério. Então aí fica faltando. O subitem de número 2 do tópico 1 fala: uma covarde oposição. Como eu disse, perderam no debate, agora com covardia partem para a violência. Os inimigos da igreja usam meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Eles insultaram ou arrumaram ali pessoas para difamar Estevão, para dizer que ele estava falando contra Moisés, contra a lei de Moisés, contra o templo, enfim. Na verdade, não. Estevão não estava falando não estava falando contra Moisés, não estava falando contra o templo, nada disso. Foi tudo invencionice. Foi tudo o que poderíamos chamar hoje de fake news contra o homem de Deus para tentar prejudicar e pará-lo. Ou seja, porque perderam no debate, né? Então é assim, quando as pessoas perdem no debate, perdem no campo das ideias, perdem na conversa, então eles partem para a violência, mas está mais do que claro que já perderam, sim, perderam a batalha, né? Perderam o debate. Mas para a surpresa deles, quando levaram violentamente Estevão na presença do Sinédrio, na presença do conselho, né? Que eram vários homens no Sinédrio, como fosse o STF, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil principalmente, para ser julgado. E para surpresa deles, quando olhavam para Estevão, dizia que o rosto dele não parecia nem rosto de homem, era rosto de um anjo, diz o texto sagrado. Então, o comentarista diz aqui que Deus
use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo, que as pessoas, mesmo tendo algo contra nós, porque não aceita a palavra, mas possa ver em nós a glória de Deus e o poder de Deus. E o subitem 3 mostra então a fúria desses acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel, de sua apostasia, Estevão então atacou. Mas você vê, depois você olha com atenção, que quando ele começa a mensagem, começa a pregação, ele começa com respeito. Ele chama até de pais, irmãos, respeitosamente. E vem descrevendo a mensagem da palavra de Deus. Agora lá na frente, quando chega na questão da aplicação, ele também não tem medo. E ele diz: homens de dura cerviz são vocês. Vocês estão igual os nossos pais. Certo? E aí eles ficaram enfurecidos realmente enfim, e procuraram, se opuseram, né, a levar Estevão na presença do Sinédrio para ser julgado, e mesmo que não tiveram a lícita comprovação para julgá-lo, para matá-lo, eles não quiseram saber. Eles realmente mataram Estevão. E eu vou ler o texto aqui para ser bastante interessante. Então o que chama atenção aqui é que ele foi firme. E ele disse: homens de dura cerviz, incircuncisos. Então, em suma, aqui ele denunciou as suas traições, o homicídio a Jesus. Disse a eles que eles tinham matado o próprio Cristo, né? E eles então se enfureceram contra ele de forma horrenda. Todavia, ele foi fiel à sua missão como pregador. Ele não passou a mão e não temeu, sabendo que ele ia morrer. Então Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus lhe pusera no coração. Resumindo, então Estevão, ele manteve-se firme, que é o que todo crente deve fazer. Firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus inimigos. Não tem que dar moleza, como diz na minha terra. Você tem que ser firme. Firme e falar a palavra como ela é. Ah, mas alguém pode se levantar e tal, e matar. Ué, se morrer pelo nome de Jesus, você vai ver o que aconteceu com Estevão. Estevão já fazia um trabalho brilhante com a vida antes de morrer, e no caso dele é que trabalhou muito mais depois com a sua morte. Pode matar pode matarem, mas ele vai ressurgir, como por exemplo, Saulo de Tarso estava lá presente. Saulo, no caso, estava lá perseguindo, estava ali como liderança na morte de Estevão, achando que estava fazendo um brilhante trabalho. Depois que tudo isso aconteceu, o que aconteceu? Saulo teve um encontro com Jesus, e agora Saulo vai ser um homem tremendo, vai revolucionar o cristianismo. Então, a morte de um mártir culminou com o crescimento extraordinário da igreja do Senhor Jesus. Tópico de número 2 fala o seguinte: a preciosa morte de Estevão. Até que a Bíblia fala, né, que a morte do justo é preciosa diante do Senhor. Quando morre o justo, claro que as pessoas, um crente, servo de Deus, a família sente, os amigos sentem por causa da separação. Mas aos olhos do Senhor a morte é preciosa. Tá? Cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado, sem sombra de dúvida. Então eles perderam o debate, eles não vão deixar para menos, e eles vão levar ele ao martírio. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão. Antes dele morrer, ele teve uma visão extraordinária. Estevão viu a glória de Deus. Estevão viu o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, amigos, está aqui um consolo para todos nós. Que todos aqueles que servem a Jesus Cristo, de verdade, no dia da sua morte, no momento da sua morte, não morre sozinho. Está o Senhor do outro lado para lhe receber de braços abertos. É o que a palavra de Deus mostra aqui. Que ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Lógico que o pessoal da Testemunha de Jeová
às vezes pegam esse versículo aqui e dizem assim, ué, tá vendo aí? Então Estevão diz que viu Jesus e viu Deus, então viu o Pai, viu o Filho, e aí eles dão risada e dizem assim, e cadê o Espírito Santo que ele não viu? Mas é muita simplicidade, né? Então, realmente, essas pessoas gostam de zombar na nossa fé. Como é que vai ver o Espírito Santo? O Espírito Santo estava na vida de Estevão. O Espírito Santo estava aqui. Jesus tinha falado antes, eu vou e rogarei ao Pai para quem envie o Consolador, para quem envie outro Consolador. Então o Espírito Santo está na terra, não está lá no trono. E Jesus à destra do Pai. Entende? Então, realmente, os irmãos têm que estar firmes aí com essas palavras. Claro que aqueles que são da escola dominical, esse pessoal aí não ludibriam. Mas aqueles irmãos que não vão para a escola dominical, que não assistem uma aula, que não estudam a palavra de Deus, pode ser pego num assunto como esse e fica ali sem resposta, né? O subtópico de número 2 do tópico 2, né? Tópico 2, subtópico 2. Então no tópico 2 está falando a preciosa morte de Estevão. E o subtópico de número 2 fala então a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento da palavra que eles perderam na palavra, imagine quando Estevão disse, estou vendo Jesus. Aí eles, como diz, ficaram doidos, né? Endoidaram. Com o fim de executá-lo, aí eles expulsaram da cidade, violentaram e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Você vê essa referência em Atos 7,58. Então Saulo, que é o apóstolo Paulo, estava lá, só que antes da sua conversão. Como diz, acompanhando tudo, achando que estava fazendo um brilhante trabalho para Deus, né? Ou seja, ele sentia que estava fazendo um bom trabalho. Sentimento engana a pessoa, né? E levaram com violência para fora da cidade. É interessante que Jesus morreu fora da cidade. E Estevão também morreu fora da cidade. E o subitem de número 3 fala o seguinte, o perdão no martírio. Então naquele momento de suplício, de dor, ele estava ali sofrendo muito, sendo apedrejado, o seu corpo já com muitas dores por conta do apedrejamento, foi drástico a morte de Estevão. Mas ele não demonstrou sentimento de vingança e de ódio. Ele morrendo, ele disse assim, pondo-se de joelhos, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, ele pondo-se de joelho, clamou com grande voz, ele orou e disse, Senhor, não lhe imputa este pecado. Quer dizer, perdoa eles, semelhante também ao que Jesus fez na cruz, né? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E tendo dito isto, adormeceu. Quero dizer para você que só consegue liberar perdão e perdoar mesmo crente cheio do Espírito Santo. Eu não concordo com pessoas que se manifestam por aí, diz que são cheias do Espírito Santo, mas que não conseguem perdoar o seu irmão. O coração é cheio de ódio, cheio de rancor. Então você precisa realmente passar por um avivamento, passar por um banho de fogo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo as pessoas que o atingem, mesmo as pessoas que o apedrejam por trás, mas consegue liberar perdão. É o que a gente tem aqui de lição também do grande mártir Estevão. Que exemplo, né? Estevão ainda exclamou dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Olha aí. Senhor, não impute esse pecado. Então cumpriu-se o que a palavra de Deus diz, como eu citei para vocês agora há pouco, o Salmo de número 116, verso 15. De fato, um homem que está morrendo pela fé, morrendo pelo amor de Jesus Cristo, e que não tem ódio no coração, que não tem raiva, que não tem rancor, e que ainda está suplicando para que os seus algozes sejam perdoados, lógico que essa morte é preciosa aos olhos do Senhor, como diz o Salmo de número 116, verso 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, bendito seja o nome do Senhor. Então a lição que fica aqui para nós é o seguinte, um crente espiritualmente avivado, ele não cultiva vingança. A pessoa que está avivado, ele não pode viver em vingança, viver em ódio, em rancor. Não, nem ódio pode ter do seu coração. Ele está pronto a perdoar até quem os persegue.
Isto é ser cheio do Espírito Santo. Tá certo? Então, resumindo aí esse tópico de número 2. Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. E o tópico de número 3, para nós caminharmos aqui para o final, fala o seguinte: o avivamento no sofrimento. Bom, então depois de Estevão, muitos outros mártires aconteceram. Como no subitem 1 fala aqui, tópico de número 3, subitem 1 diz o seguinte: sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não fala, não diz como todos os apóstolos morreram. Os livros contam. Tem alguns livros históricos, né? Vários livros que mostram como muitos dos apóstolos morreram. Lógico, com exceção de João, o evangelista, o que escreveu os evangelhos, as cartas, né? E também o livro de Apocalipse. O evangelista João, ele morreu mesmo naturalmente, com a velhice e tal, né? Ele morreu assim naturalmente. Mas os demais não, todos tiveram mortes realmente com sofrimento, ou seja, foram todos martirizados, como por exemplo o apóstolo Pedro. Os livros mostram que Pedro inclusive morreu e foi crucificado de cabeça para baixo, mas isso está nos livros, é bom que se diga, não está na Bíblia, tá? Então, quantas vezes nós somos tentados a negar a Cristo, né? Quantas vezes somos negados, tanto nas festinhas, nas nossas amizades que temos, no nosso trabalho, na nossa profissão. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de negarmos e de trairmos o nosso Salvador, Jesus Cristo. E o último subitem aqui do tópico de número 3 fala o seguinte: o avivamento e o sofrimento. Então, sempre que tem avivamento, não pode pensar, a pessoa está avivada, cheia do Espírito Santo, não passa por sofrimento. Não tem como, não tem jeito. Todo crente está sujeito a passar por problemas, por dificuldades, por perseguições. Quanto mais poder, quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você está sendo apedrejado, mais você está passando por dificuldade, por amor ao Senhor. Mas não pode esquecer do que Jesus falou: se você estiver sofrendo por minha causa, se alegre, porque é grande o vosso galardão no céu. E aqui diz o seguinte: o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova nossas forças. Então não é porque tem sofrimento. Então quanto mais nós somos avivados, cheios do Espírito Santo, nós somos renovados. E aí quando nós passamos por dificuldade, por problemas, a Bíblia nos mostra que essa capacitação do Espírito Santo, ela vem para que nós sejamos resilientes diante das dificuldades. Então para o crente espiritualmente avivado, os problemas que ele enfrenta, o sofrimento, na verdade, isso é a alegria do Senhor. O Senhor se alegra. A alegria do Senhor é a sua força, porque o Senhor se alegra de ver ele passando por aquela dificuldade e dando vitória. E aí ele tem força e bora para cima, vamos em frente. Então é por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos urgentemente de um grande avivamento. Mas eu estou falando de avivamento de verdade. O avivamento é uma questão de necessidade. Precisa ser avivado. Então, fica aqui a recomendação. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais nós passamos nesta vida. Se você não é batizado com o Espírito Santo, ore, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, receba os dons espirituais, seja cheio do Espírito Santo, porque é assim que nós vamos vencer a cada dia. Precisamos do poder de Deus. É uma questão de necessidade para vencermos e produzirmos frutos na presença de Deus. Então o cristão avivado, ele mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da morte. Então, concluindo aqui, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, né? Força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Se você é avivado, se você está avivado, Deus manda graça, poder para você suportar todas as dificuldades. Que o Senhor nos ajude a glorificar a Ele mesmo diante das dificuldades. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, vamos em frente, meu irmão e minha irmã, e jamais vamos negar a Cristo. Maravilha! Se você ficou comigo até aqui, mais uma vez,
minha gratidão. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor prospere a sua vida. E se você quiser estudar comigo presencialmente, Rua Paraíba 248, bairro Jacaré, Cabreúva, São Paulo, Assembleia de Deus, Aliança de Paz. Curta esse vídeo, deixa um comentário e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço, a paz do Senhor.